E eu quero ler então com você isso que eu tenho na minha vida, nesses últimos dias, tem sido muito da minha reflexão. E eu diria que o título dessa reflexão é Mais do que fazer ser. Mais do que fazer ser. João capítulo 13, diz o texto assim: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, e sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Vou pedir que você deixe a sua Bíblia aberta, por gentileza, e que se assente. E eu quero pedir para os meus irmãos ali, para o Felipe, que é o meu parceiro de pregação, eu quero pedir que o Felipe, obrigado. Eu quero que você olhe com atenção essa manchete que saiu na Folha de São Paulo, se não me falha a memória, em 17 de fevereiro desse ano. Olha o que diz, olha só o que diz. Jovem é flagrado usando farda da Polícia Militar para andar de graça em ônibus de São Paulo. Sujeito que precisava andar de ônibus, ou queria andar de ônibus de graça em São Paulo, que os policiais fardados não pagam, né? Como em Minas Gerais, eu sei também que é assim. E ele colocou uma farda da Polícia Militar, então, para andar de graça de ônibus. A próxima imagem, por favor, ô Felipe. Bom, aí a Polícia Militar, a viatura da Polícia Militar está lá andando nas ruas de São Paulo, e eles olham para um ponto de ônibus, está lá o sujeito usando uma farda da Polícia Militar, e eles chamam a atenção porque a história, a reportagem diz isso, a matéria diz isso, que os policiais que estavam dirigindo o carro ficam assim, acham aquilo estranho, né? Poxa, ele tá ali fardado, mas cadê aquele cinturão dele que vem as armas, que vem ali todos os acessórios que um policial militar vai usar? Principalmente em São Paulo, com uma farda que chama tanto atenção, cadê o colete à prova de balas dele, o colete balístico dele? Tá muito estranho aquilo. Aí eles fizeram a volta, pararam na frente do ponto de ônibus, a viatura da Polícia Militar. Ô, companheiro, tudo bem, tudo bem. Você está indo para onde? Estou indo para tal lugar. Você quer uma carona? Vem cá, vamos te dar uma carona aqui. Oh, claro que eu quero uma carona. Entrou no carro da Polícia Militar, né? E foi seguir a viagem dele. E os policiais, desconfiando, começaram a perguntar para ele: você se formou na academia de polícia em qual ano? Então você conheceu o fulano, o ciclano, o beltrano, e foram dirigindo com ele, e já perceberam que tudo aquilo estava errado, ele não era um policial militar, coisa do meio. Ele falou: não, eu não sou policial de verdade. Eu só estou colocando aqui o uniforme aqui para andar no ônibus de graça. Sim, aí conseguiram a viagem e, em vez de levar ele para casa, levaram ele para a próxima delegacia. Por quê? Por quê? Porque ele estava dizendo que era sem ser. Ele estava assumindo uma identidade que não era a identidade dele. Ele não tinha passado pelos processos que ele deveria passar para que ele tivesse, primeiro, condições de usar uma farda da Polícia Militar, e segundo, ele não passou pelos processos que, além de dar condições de usar uma farda, ou seja, ensinar ele como lidar com a vida de policial militar, ele não havia pago o preço necessário para poder se posicionar diante da sociedade como uma autoridade. Então ele estava tentando fazer sem ser, ou pelo menos tentando parecer sem ser. Bom, gente, por que eu usei esse exemplo aí, cômico por um lado, absurdo por outro e triste por outro? Porque me parece, meus irmãos, que a gente vive num tempo em que a gente é muito medido por aquilo que a gente faz. Meu nome é Linderson. E daí o que você faz?
Isso quer dizer, qual que é a minha profissão, ou qual que é o meu ministério, ou o que que eu faço. Porque às vezes o que a gente faz é aquilo que recebe mais valor em muitos lugares. E está certo, fazer está muito certo. A grande questão é que no reino de Deus, fazer não é a coisa mais importante. No reino de Deus, fazer não é a coisa mais importante. Para Deus, a coisa mais importante a meu respeito não é o fato de eu ser um pastor. Para Deus, a coisa mais importante a meu respeito não é o fato de eu ter preparado essa pregação para vir aqui pregar para você. Isso não é a coisa mais importante para Deus a nosso respeito. A coisa mais importante para Deus a nosso respeito é quem a gente é. Por quê? Porque se você não for, não adianta você tentar fazer. Porque no reino de Deus, só faz sentido você fazer alguma coisa quando aquela coisa que você faz parte de quem você é. Ou seja, o seu coração é generoso e por isso você está equipado por Deus e liberado e empoderado pelo Espírito para ter atos de generosidade. O que acontece muitas vezes é que nós queremos, através de supostos atos de generosidade, nos sentirmos generosos. Então, eu preciso ser generoso, então o que eu vou fazer? Eu vou fazer um ato de generosidade. Inverter o processo. No reino de Deus, primeiro você é, depois você transborda. Primeiro você é. Primeiro Jesus trabalha em você. E depois você transborda aquilo que Jesus fez na sua vida. Vou dar um exemplo para vocês. Tinha uma igreja, antigamente, que Deus estava operando maravilhas nela. E Deus estava abençoando tanto que houve um avivamento naquela igreja, que as pessoas, assim, além de ter muitas curas, libertações, salvações, havia um fluxo muito bonito, porque as pessoas estavam tão tocadas pelo Espírito que algumas delas chegavam e diziam assim: olha, eu vendi o meu carro, eu quero dar aqui, pastor, o meu carro de oferta para a igreja. E eles iam lá e colocavam a chave do carro nas mãos do pastor. A minha empresa, eu quero que a minha empresa, enfim, está aqui, minha casa, a casa que eu comprei, está aqui a chave. Faziam tudo isso, minha vida. Aí o texto diz que um homem que tinha recebido uma fazenda de um parente distante dele, chegou lá e disse assim: está aqui, eu vendi a minha fazenda e trouxe uma mala de dinheiro. $300 mil nessa mala de dinheiro, está aqui. Aí o que aconteceu? Uma turma olhou para aquilo e falou assim: bah, mas esse negócio é muito legal. Poxa, está todo mundo dando. Vocês viram o que o fulano fez? Então, vamos fazer o seguinte. Aquele terreno que a gente tem, vamos vender e a gente vai fazer igual ele fez. Só que uma parte a gente guarda. Aí quando a gente chegar lá, a gente diz a mesma coisa: ô pastor, vendi o terreno e tudo que eu apurei com a venda daquele terreno está aqui. Bom, o resultado vocês sabem. O Ananias e a Safira, essa é a história deles. Eles morreram por quê? Porque eles olharam para um homem que era e que fez, chamado Barnabé, que era levita, e que por ser levita ele não tinha direito à herança, segundo a lei de Deus. Ele recebe um terreno como herança, e ele diz: bom, se eu como levita não tenho direito à herança, recebo uma herança, Deus não pode ser incoerente. Então quer dizer que isso aqui eu preciso ofertar. Eu não vou ficar com aquilo que está na minha mão, que chegou, que está debaixo do meu poder e que não é meu. Porque é mais ou menos assim, tem coisa que está na nossa mão, está debaixo do nosso poder, mas não é nosso, a gente tem que devolver para o Senhor. Ele devolve. Ele era e fez.
Ananias e Safira tentaram fazer sem ser. Tentaram parecer, através de atitudes e gestos, aquilo que não estava legítimo dentro do caráter e do coração deles. E quando a gente olha para Jesus aqui, nesse texto, a gente diz assim, uau, que coisas incríveis Jesus fez aqui. Gente, Jesus fez coisas incríveis em outros lugares. Milagre, ressuscitou morto, ele andou sobre as águas, coisas maravilhosas. Mas esse aqui é um dos textos mais conhecidos de uma coisa incrível que Jesus fez. E essa coisa incrível que Jesus fez foi, mesmo sendo rei, mesmo sendo Deus, se rebaixou e se colocou na posição do servo mais servo e foi lavar os pés empoeirados da turma que tinha chegado para jantar. É isso que ele foi fazer. Lavar os pés sujos e empoeirados da turma que chegou para jantar. E provavelmente ele fez isso porque ninguém dos discípulos dele quis se colocar nessa posição. E ele foi lá e falou, então eu vou fazer. Alguém precisa fazer. E eu vou fazer. Ele foi lá e fez. A gente diz, uau, Jesus pegou, e Jesus fez, e Jesus pegou com a bacia, e ele pegou a toalha, e ele foi lavando, e o Pedro ficou invocado da vida, porque o Pedro não tinha entendido nada ainda. Olha o que Jesus fez. Só que eu quero que essa noite, ou esse dia, e é o que eu tenho relembrado novamente nesse texto, é que João não começa contando o que Jesus fez. João começa fazendo um raio-x sobre o que estava dentro de Jesus. O que estava dentro de Jesus. João começa olhando e dizendo assim, pessoal, dá uma olhadinha naquilo que estava alimentando a identidade de Jesus naquela hora. Porque nós temos uma identidade. E a nossa identidade não é o nosso RG, Social Security, enfim. Nosso ID, eu não estou falando de ID. Porque ID eu posso ter um aqui na América e posso ter outro no Brasil. Estou falando de identidade. Identidade é um negócio que eu tenho na América, quando eu vou para o Brasil eu levo a mesma identidade. Por quê? Porque a identidade é aquilo mais profundo que eu sou. Que está mais profundo em mim. O ID eu mudo. Até o nome eu mudo. Mas a identidade é um processo que só Deus pode alcançar. E a gente não faz as coisas na vida através do nosso ID, através da nossa aparência, a gente faz através da nossa identidade. Eu sei quem eu sou. Eu gosto mais daquela canção. Eu sou quem dizes que eu sou, escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Entende? Essas convicções profundas. Algo que você carrega e que nem mesmo Satanás é capaz de tirar de dentro de você. Isso é a sua identidade. Sua convicção. Não, eu sei quem eu sou. E aí, aquilo que eu sei a meu respeito me move. Então, a sua identidade precisa ser alimentada. Ela tem que ser alimentada por alguma coisa. Ou essa coisa vai partir da palavra de Deus para você, e aí você vai ter a sua identidade em Deus, ou essa coisa vai partir do diabo para você, e aí você vai ter uma identidade distorcida pelo diabo. Quando você tem uma identidade curada em Deus, você está livre, capacitado para fluir naquilo que Deus tem para você. Mas quando a sua identidade está distorcida pelo diabo, ou pela vida, ou pelos traumas que você sofreu, ou pelos sentimentos errados do seu coração, aí você tem um problema. Aí você vira uma espécie de ator, que veste uma roupa totalmente diferente daquilo que estava dentro. Eu me lembro da história do general de batalha Naaman. Armadura de general. Enfim, embora os generais naquela época não usavam armadura como a gente pensa. Era uma coisa que protegia um pedaço da cabeça, não era a mesma armadura lá de Efésios, era uma coisa diferente. Uma roupa de general. Por dentro que tinha lá? Lepra.
Oi? Porém, leproso. Então a sua identidade precisa se alimentar de alguma coisa. E a gente vê nesse texto aqui coisas que alimentavam a identidade de Jesus naquela hora que ele foi lavar os pés dos discípulos. E ao ter a sua identidade alimentada por aquelas coisas, Jesus não teve nenhum problema em ocupar aquela posição. Pedro tinha problemas. A identidade de Pedro estava com problema. Por quê? Porque o Pedro olhou e falou assim: que é isso, Jesus? Você caiu da laje? Lavar o meu pé? Irmãos, a língua portuguesa, ela não consegue pegar direito o que está aqui, mas Pedro deu Irmãos, Pedro já deu umas broncas em Jesus. Por exemplo, agora, as palavras que estão no texto, que João usa, é de Pedro dizendo: que é isso, Jesus? Não é de Pedro dizendo assim: ô Jesus, querido. Não, olha, não. Pedro, que absurdo, Jesus. Não cabe a alguém na sua posição fazer um trabalho como esse. Por quê? Porque fazer essas coisas, Jesus, é algo que não combina com alguém que está na sua posição. Aí é como se Jesus estivesse dizendo: Pedro, a gente não está falando de posição. A gente está falando aqui, Pedro, de coração. De coração. É por isso que Pedro diz assim, Jesus diz: cara, se eu não lavar você, você não tem parte comigo. Quer dizer, se eu não ensinar para você algumas coisas, é um sinal de que você não entendeu o que eu vim fazer nessa terra. Você vai se submeter ao meu tratamento ou não vai? Porque perceba, tem hora que Jesus trata a gente dizendo assim: arreda, Satanás! Mas tem hora que Jesus diz assim: eu vou te tratar te servindo. Eu vou te tratar te servindo. Jesus às vezes nos ensina coisas tremendas que nos confrontam, nos abençoando. E dizendo: Senhor, como é que pode tu, de maneiras tão graciosa, ouvir a oração de um homem tão pecador como eu? É Ele dizendo: eu quero lavar os seus pés. Não sirva a um Deus que não é capaz de lavar os seus pés. Por quê? Porque Jesus estava tão bem resolvido na identidade dele, que a identidade dele não seria mudada por aquilo que ele estava fazendo fora. O que vem de fora não mudaria a identidade de Jesus. É de dentro para fora. Com Jesus é sempre assim. É o que está dentro que flui para fora. Quando nós estamos em Jesus é assim. Mas quando nós perdemos Jesus de foco, quando nós perdemos Jesus do nosso horizonte, as coisas que estão fora muitas vezes pervertem quem a gente é por dentro. E João vai dizer para a gente o que estava alimentando a identidade de Jesus naquela hora. E como eu sei disso? Eu sei disso olhando para o texto e lendo o que o texto diz. Olha aí sua Bíblia comigo. Lembra que eu pedi para você olhar sua Bíblia? João 13, olha aí. Diz assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora, ou hora de passar deste mundo para o Pai. Aí depois lá no versículo 2 diz assim: durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, verso 3, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus. João mostra aqui, meus irmãos, 4 coisas que Jesus sabia em relação a ele mesmo. Primeiro, João diz o que Jesus sentia pelos discípulos, tendo-os amado. Era, sem dúvidas, o amor de Jesus está escrito aqui, pelos discípulos. Mas agora ele diz, sabendo Jesus. Uma convicção profunda, uma certeza que alimentava a identidade dele. Então tem 4 coisas aqui. Primeiro, o texto diz
lá em 13:1, que sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo. Jesus sabia que o ministério dele aqui na terra estava chegando ao fim. Que a jornada dele encarnado aqui na terra estava chegando ao fim. E ele, portanto, estava caminhando para os últimos dias. Aqueles eram os últimos dias de vida de Jesus. Ele sabia disso. Tanto é que ele fala muito sobre isso a partir desse evento aqui, em João. Então Jesus sabia que era chegada a sua hora. Jesus sabia que Deus tem tempos específicos para cada etapa da vida da gente. Então aquilo que estava alimentando a identidade de Jesus aqui primeiro, gente, era um profundo senso de tempo. Como assim um profundo senso de tempo? Jesus nunca foi apressado. Jesus nunca andou agoniado no sentido de, vamos lá, porque se eu não fizer agora eu não faço mais. Se eu perder essa oportunidade, agora não tem mais. Isso é imaturidade. Jesus tinha um profundo senso na vida dele. E o senso era, o Pai está conduzindo a minha vida de acordo com as diferentes estações que Ele tem para mim. Bom, vou dar um exemplo para vocês, alguns exemplos para vocês. Por exemplo, João 2, ele vira para Maria, Maria, ainda não é chegada a minha hora. Ele tinha uma profunda consciência de como ele se manifestaria, como ele se expressaria, do momento exato que ele iria morrer. Depois, João 7 diz que as pessoas tentaram prender Jesus, mas ninguém conseguiu, porque ainda não era a hora dele morrer. Depois, João 11 diz assim, ao ouvir isso, disse Jesus, essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, falando sobre Lázaro, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Meu Deus do céu! Jesus, teu amigo Lázaro está doente à beça. Jesus disse, não, essa doença, Jesus não disse que Lázaro não ia morrer. Jesus disse, essa doença, o resultado final dela não é a morte. É para que Deus seja glorificado. E ele ficou mais 2 dias onde ele estava. O que é isso, gente? Um profundo senso do tempo. Do tempo. Aí chega um momento, Jesus está entrando em Jerusalém e chegando ali em Jerusalém, ele sabe que está todo mundo aplaudindo ele, mas que de dentro de Jerusalém ele só sai morto. Só sai morto. Está todo mundo aplaudindo. E ele sabe, meu coração não pode se deixar levar por esses aplausos. Essa cidade onde eu estou sendo recebido, aplaudido, ovacionado, eu vou sair dela carregando uma cruz. Aí Jesus diz, quando está todo mundo aplaudindo Jesus, lá em João 12, Jesus diz assim, chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Agora o meu coração está perturbado. Que direi eu, Pai, salva-me dessa hora? Não, eu vim exatamente para essa hora. Ou seja, Jesus sabia de toda a dor que estava esperando ele, mas ele sabia que no plano do Pai, do mesmo jeito que haviam as horas dos aplausos, haveria também a hora da cruz, da dor, da humilhação, da separação com o Pai. Irmãos, sua identidade tem que ser bem alimentada pelo senso de tempo que você tem. Esse é tempo de quê na sua vida? Será que é tempo de você continuar fazendo as mesmas coisas que você vinha fazendo? Será que é tempo de você simplesmente continuar reproduzindo atitudes? Ou será que Deus está te chamando para um novo tempo, um tempo de mudança? Um tempo de transições? Será que o que Deus espera de mim é que nesse tempo o meu compromisso com a minha igreja local seja exatamente o mesmo? E que eu venha para as reuniões e para os cultos exatamente com as mesmas expectativas? Qual é o tempo? Você que tem filhos pequenos,
Será que nesse tempo da sua vida, Deus quer que você tenha a mesma quantidade de horas disponíveis para os outros que você tinha quando você era solteiro? Ou será que você não entendeu que nesse tempo da sua vida os seus filhos são pequenos? E que muito mais importante do que um closet lotado de roupas novas a cada estação, o que precisa é de afeto. Porque nesse tempo da vida, que tempo o seu casamento está experimentando? Que tempo o seu casamento está experimentando? Será que não é tempo de ser um marido que você nunca encontrou tempo para ser? Será que não é tempo de ser a esposa que você nunca encontrou tempo para ser? Para cada tempo, existem prioridades. E uma forma de você viver em plenitude é você entender as prioridades de Deus para cada um dos tempos da sua vida. Tem tempo de falar, tem tempo de calar. Tem tempo de juntar, tem tempo de espalhar. Eclesiastes capítulo 3. Então, o senso de tempo estava alimentando a identidade de Jesus. Depois, o texto bíblico diz que Jesus sabia que o Pai tudo havia confiado às suas mãos. Jesus sabia. Que verbo bonito, saber. Só que não é o verbo grego que é usado para o saber intelectual, saber depois que você lê um livro, saber depois que você faz um curso, depois que você... Não. Não é o saber do cérebro. É um saber profundo. É quando... É um saber profundo. É um saber que você sabe quando você diz, isso está entranhado em mim. Isso está entranhado em mim. Jesus sabia que o Pai tudo confiara às suas mãos. Sabe o que é o nome disso? Senso de autoridade. Bom, irmãos, Mateus 28:18 diz que quando Jesus estava para subir aos céus, ele vira para os discípulos e disse, toda autoridade ou todo poder me foi dado nos céus e na terra. O Salvador Jesus sabia que ele era dono de absolutamente tudo. Obrigado, Léo. Ele era dono dos discípulos. Aqui, querido, por favor. Obrigado. Ele era dono dos discípulos, ele era dono daquela água, daquela bacia d'água. Ele era dono de Judas que o estava traindo. Ele poderia simplesmente, com uma palavra, dar um basta em toda aquela artimanha que Judas estava articulando contra ele. Entretanto, essa certeza de que ele é dono de tudo não fez com que ele se sentasse acima de tudo para começar a agir com arrogância. Olha, uma das coisas mais terríveis que tem na vida de um cristão é ele não saber tudo o que ele tem em Jesus. Romanos 8 nos chama de co-herdeiros com Cristo. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. O que significa dizer? Significa dizer que quando Jesus morre naquela cruz, ele conquista, o Pai dá novamente a ele tudo aquilo que é do Pai. Tudo aquilo, Jesus é o herdeiro. E o Pai dá todo o poder sobre tudo e todas as coisas. E agora o texto bíblico diz que nós também somos filhos de Deus junto com Jesus. Ou seja, Jesus é o herdeiro que nos incluiu na herança dele. Isso significa que você, do mesmo jeito que Jesus, tem acesso a tudo o que você precisa para ser quem Deus quer que você seja.
Isso significa que se Deus tem um propósito para a sua vida, a provisão para esse propósito já está assegurada. Significa que você tem acesso a tudo aquilo que está debaixo do poder de Deus para fazer a vontade de Deus. Significa, aplicando na nossa vida, que tudo aquilo que eu preciso e que os meus filhos precisam para viver a vontade de Deus para eles, já está garantido. E que, portanto, eu não preciso ensinar os meus filhos a se comportarem como mendigos, como pedintes nessa terra. Eu não preciso impedir os meus filhos de ver o pai, a mãe fluindo na generosidade. Eu não preciso apresentar aos meus filhos o dinheiro como se fosse a razão última da nossa existência, o impedimento da nossa fidelidade, da nossa felicidade. Eu não preciso apresentar a eles o dinheiro como se fosse algo que tem o poder de me afastar deles mais do que deveria. Por quê? Porque eu estou em Cristo. Eu não preciso mais carregar a identidade de um pedinte. Eu estou em Cristo. Eu não preciso mais brigar por migalhas de felicidade e realização. Eu estou em Cristo. Eu não preciso aplicar a minha alma brigando, ofendendo, agredindo as pessoas por causa de coisas pequenas. Eu estou em Cristo, e Cristo é Senhor sobre tudo. Todo poder foi dado ao meu Senhor, e portanto, tudo aquilo que o meu Senhor achar que eu preciso para viver a vontade dEle, já é meu. Eu estou em Cristo, e eu não preciso me agarrar a nada, porque tudo aquilo que é meu, o próprio Cristo se encarregará de fazer chegar a mim. Yes! Eu estou em Cristo. Então, todo reconhecimento, eu não preciso me apegar ao reconhecimento. Porque se ele achar que eu preciso de reconhecimento, o reconhecimento virá. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor. E eu não preciso de mais nada. Com um pastor assim, eu já estou resolvido na minha vida. Com um pastor assim, com um pastor com um caráter como ele, com um pastor com a fidelidade dele, com um pastor com a graça dele, eu tenho certeza que eu não preciso de mais nada. Porque tudo o que eu preciso está nele. Está nele. O diabo quer que a gente se comporte como mendigos. Não, eu não posso ser generoso porque vai faltar. Porque vai faltar. Não. Não. Deus tem em Cristo tudo. Tudo o que eu e você precisamos para viver a vontade dele. Se eu estou precisando usar meios inadequados para encontrar provisão para mim, é porque muito provavelmente eu posso estar fora da vontade de Deus. A obra que Deus funda, Deus banca. O propósito que Deus dá, Deus sustenta. Entende? Então viva à luz de todo o poder que está nas mãos de Jesus. Primeiro, Jesus tinha um profundo senso de tempo. Não tenho pressa, não vou encurtar os processos, não vou dar voltinha. Eu vou viver cada passo de uma vez. Depois Jesus sabia, o Pai deu tudo, colocou todo o poder nas minhas mãos. Portanto, eu não preciso andar por aí fazendo guerra. Eu não preciso lutar com Pedro, eu não preciso lutar com Judas, eu não preciso lutar contra os fariseus, eu não preciso lutar contra o exército romano. Todo o poder me foi dado no céu e na terra. Quem tem essa consciência
de que tudo pode em Cristo não faz guerra com ninguém. Não, filho. Você está fazendo guerra? Está brigando? Está rivalizando? Deixa eu dizer uma coisa para você. Você vai lutar sozinho. Vai lutar sozinho. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala assim: bem-aventurados os mansos. Por quê? Eles herdarão a terra. As coisas chegam a mim não porque eu mato um para conquistar. As coisas chegam a mim porque eu sou herdeiro. Eu sou herdeiro. Eu sou herdeiro. A vida não é um ringue em que eu estou disputando. Não. A vida, para mim, é simbolizada como uma mesa. Uma mesa em que eu, como filho, ao invés de ficar brigando por aquilo que cai ao redor, eu me assento e desfruto daquilo que o Pai colocou lá em cima para mim. Ora, imagine você, lembra aquela mulher cananeia? Jesus, até os cachorrinhos. Bom, se aquela mulher se colocando na posição de cachorrinho conseguiu que o poder de Jesus agisse na vida dela, o que pode acontecer conosco nos colocando no poder, na posição de filhos? De filhos. Se para os cachorrinhos houve aquele poder liberado, aquele ato de misericórdia, e para os filhos? Agora, quando a identidade de filho não é alimentada pela palavra do Pai, os filhos começam a se comportar como cachorrinhos. Aí os filhos começam a brigar por poder, os filhos começam a brigar por influência, os filhos começam a brigar para ver quem manda, os filhos começam a brigar por coisas pequenas. Porque quem tem mente de cachorrinho é que briga por aquilo que está no chão, por aquilo que é pequeno. Quem tem mente de cachorrinho é quem briga para puxar, para brincar com a toalha da mesa. Os filhos sabem da provisão do Pai acima da mesa. Agora, quando a sua identidade não está curada, aí você começa a fazer igual o cachorrinho. Brigar por migalha. Jesus sabia o tempo de Deus para ele. Isso alimentava a identidade dele. Jesus sabia tudo aquilo que o Pai tinha dado a ele. E isso alimentava a identidade dele. Depois o texto diz que Jesus sabia que ele tinha vindo de Deus. Jesus tinha um profundo senso de que ele não era resultado do acaso, que ele veio de Deus. E se ele veio de Deus, se ele foi enviado por Deus, é porque ele tinha um propósito a cumprir. Esse aqui é o terceiro alimento da identidade de Jesus nessa hora. O senso de propósito. A sua alma, ou a sua identidade precisa se alimentar da certeza de que Deus está controlando os tempos da sua vida, da certeza de que Deus tem provisão para você, mas também a respeito, sua identidade se alimenta da certeza de que Deus tem um propósito para você. De que Deus tem um propósito, uma missão. Uma missão que traz sentido para a sua vida. Um psiquiatra austríaco chamado Viktor Frankl, ele passou por 4 campos de concentração na época do nazismo. E ele, inclusive, depois ele inaugurou uma linha na psicanálise, enfim, uma linha de psicanálise. E ele disse que as pessoas que conseguiram sobreviver aos horrores dos campos de concentração nazista tinham uma coisa em comum. Qual era? Um motivo, um sentido para continuarem lutando para sobreviver.
Aquelas pessoas que chegavam, estavam com ele no campo de concentração e que dizia: meu pai morreu, minha mãe morreu, meu filho morreu, minha mulher morreu, todo mundo morreu, eu não tenho mais motivo para ficar vivo. Os horrores, as coisas terríveis que essas pessoas passavam, eram sentidas de uma forma. Agora, aqueles outros que diziam: não, pode ser que o meu filho esteja vivo, eu sei que minha mulher morreu, eu sei que meu outro filho morreu, mas eu tenho um filho que eu não sei se ele morreu, eu acho que ele está vivo, então pode ser que ele esteja vivo. As duas pessoas passavam pelas mesmas coisas horríveis. Só que aqueles que diziam: eu não tenho mais um propósito para poder lutar contra essas coisas terríveis, não faz mais sentido. Essas pessoas, naquele momento em que elas perdiam o senso de propósito, naquele momento o nazismo matava elas. O nazismo não matava elas quando elas iam para a câmara de gás. O nazismo matava elas quando elas diziam: não faz sentido ficar vivo. Não tenho mais um propósito. Não tenho mais um propósito. Você nasceu para cumprir um propósito em Deus. Jesus vem a essa terra, ele diz assim para os discípulos dele no momento: mestre, você não está com fome? Ele diz: fome? A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Jesus está dizendo: sabe o que me alimenta aqui, cara? Eu tenho uma missão em Deus. Eu tenho um propósito em Deus. E sabe que uma das coisas mais cruéis que o diabo pode fazer e tenta fazer conosco é nos tirar do propósito dele. Ou desculpa, nos tirar do propósito de Deus. O diabo não precisa que você faça a vontade dele. O diabo não precisa que você faça a vontade dele. O diabo só precisa que você não faça a vontade de Deus. Só isso. Se o diabo conseguir te desviar 1% do que é a vontade de Deus, ele já está bem resolvido. Ele não precisa que você cumpra os planos dele. Ele só precisa que você não cumpra os planos de Deus. Não viva o propósito de Deus. É por isso que Jesus conseguiu suportar a dor daquela cruz. É por isso que Jesus conseguiu suportar todas aquelas angústias e dores que ele passou. Por quê? Porque ele sabia que ele tinha uma missão. Um senso de propósito. Não deixe ninguém te desviar do propósito que Deus tem para você. Definitivamente, o grande propósito da sua vida não é só fazer um pé de meia para o futuro. Você é mais do que uma pessoa que está fazendo um pé de meia. Isso é importante. Aposentadoria é importante. Tranquilidade financeira é importante. Agora, não é tudo. Mesmo porque tranquilidade financeira para cumprir um propósito que não é o propósito de Deus, não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Finalmente, a última grande convicção que Jesus tem, a última grande convicção que o texto apresenta, é que Jesus sabia que ele viera de Deus e que ele estava voltando para Deus. Sua identidade precisa ser alimentada pelo senso de tempo. Sua identidade precisa ser alimentada pelo senso de provisão. Sua identidade precisa ser alimentada pelo senso de propósito. E sua identidade precisa ser alimentada pelo senso de eternidade. Jesus olha para aquela cruz, ele sabe tudo sobre ele mesmo. Sabe inclusive como é que ele vai morrer. Interessante que quando ele vira para o Pedro, ele não diz assim: olha Pedro, eu estou achando que quando chegar em Jerusalém, eu vou ter um ataque cardíaco, acho que eu vou morrer de um AVC. AVC é uma coisa, o ataque cardíaco é outra.
Eu acho que eu vou morrer, sei lá, vai cair uma pedra na minha cabeça. Eu acho que nessas andanças vai cair uma picada de serpente. Acho que eu vou ser picado por uma serpente venenosa e acho que vou morrer. Não. Ele diz assim: eu vou ser entregue na mão das autoridades. Não é que eu vou morrer de morte morrida. Eu vou morrer de morte matada. Eu sei como é que eu vou morrer. Só que é interessante porque quando Jesus está aqui, sabendo, o texto diz que ele sabe, que está dentro do coração dele uma certeza: vou para a cruz. Não, vou para o Pai. E a cruz? A cruz era só um meio doloroso, humilhante, mas temporário, para que eu chegasse até o Pai. O fim não é a cruz. O fim não é a cruz. O fim é o encontro com o Pai. Olha aqui. Quanto do cristão que você é hoje está fundamentado, é orientado pela certeza de que você um dia estará na presença do seu Pai. Uau! Quanto tempo faz que o senso da eternidade não toca você? Tem quanto tempo que nos seus momentos de oração, que você sente a presença de Deus, você diz: Senhor, se eu que estou aqui, nessa vida, nesse mundo tão limitado, sinto a tua presença, e já sou tocado por essa glória, e me desmancho, o que será, Senhor, daquele dia em que eu estarei na tua presença, que eu verei o Senhor, que eu estarei pertinho do Senhor? O que será, Senhor, daquele dia? Oh, que bendito dia será esse, ó Pai, em que eu, fechando os meus olhos nessa vida, abro-os na eternidade e me deparo com um sorriso doce, meigo, amável, santo, puro e lindo do meu Salvador Jesus. A cruz, eu vou usar a mesma linguagem que eu usei outro dia aqui. A cruz para Jesus era translúcida, transparente, igual isso aqui, ó. Ele estava de cá, ele olhava para a cruz, vai doer a beça. Se eu pudesse, nem seria dessa forma, seria de outra, mas eu tenho uma missão. Mas eu consigo ver depois da cruz. Eu consigo ver a cruz, para ele, era transparente, porque ele sabia o que reservava o encontro maravilhoso que estava reservado para ele depois daquele tempo. Ele sabia: Pai, ele ora em João 17, Pai, eu estou voltando para a glória que tu me deste. Olha aqui. Uma coisa precisa alimentar a sua identidade nesses dias: as angústias, as dores, as tragédias, as enfermidades, as decepções, todas essas coisas, os seus pecados e até mesmo a morte, essas coisas juntas, quando você tem senso de eternidade, elas se tornam transparentes. Você olha através delas e vê: eu sei para onde eu estou indo. Eu sei para onde eu estou indo. Não, eu não estou indo para debaixo da terra. Não, eu não estou indo para uma caixa de madeira. Aquele não é o meu lugar. Eu estou indo para o meu Pai. Então os meus sofrimentos, as minhas dores, as minhas frustrações, as minhas angústias e até mesmo a última inimiga, a morte, todas essas coisas
são transparentes. É por isso que nós, como cristãos, a gente consegue olhar para a morte e rir. Sabe por quê? Porque a gente está vendo através da morte o sorriso do nosso Pai. A gente está vendo através da dor a glória que nos espera na eternidade. A gente está vendo através das tempestades o sol que brilha para os justos que estão em Cristo. Vamos orar, fique de pé. Vamos orar. Vamos orar. Oh, coisa boa, Jesus. E coisa boa, Jesus. As dores doem, mas elas são transparentes. Eu vejo através delas, e um dia eu estarei com meu Pai Celestial. A morte é dolorosa. Eu não gostaria de ter que enfrentá-la, mas se eu tiver que enfrentar a morte, eu olho para o meu corpo no caixão e vejo, ali não termina a minha história, ali não é o meu fim. Eu estou caminhando para perto do meu Pai, e a minha alma, a minha identidade precisa saber dessas coisas. Eu não serei apenas um cristão que faz. Eu não sou apenas um escravo. Eu sou um filho. Eu vivo como um filho. Eu oro como filho. Eu sirvo como filho. Eu não sou mais escravo. Eu sou filho. E como filho, eu posso lavar os pés aos meus irmãos. Como filho, eu posso também até estar no trono ao lado do meu Pai. Não importa se eu estou no trono ao lado do meu Pai, ou se eu estou com a bacia lavando os pés dos meus irmãos, porque o que me determina não é o que eu faço, o que me determina não é onde eu estou, o que determina é quem eu sou. A minha identidade vem antes das coisas que eu faço. Eu queria orar por você. Pai, fecha os seus olhos. Quem sabe você está ansioso, meu irmão. Deixa o senso de tempo vindo da parte de Deus encher o seu coração agora. Vamos colocar essa ansiedade para fora em nome de Jesus. Coraçãozinho ansioso, silencia. Coração ansioso, silencia agora e escuta a palavra de Deus. Em nome de Jesus. Vocês, coraçãozinho que anda com medo de passar necessidade, coraçãozinho que tem medo do que pode faltar, coraçãozinho que tem medo de ser generoso, porque eu não sei o que vai ser amanhã. Ei, coraçãozinho, tudo que você precisa já está no seu Senhor, já está no seu Salvador, coraçãozinho. Ei, coraçãozinho que não sabe o que está fazendo nessa vida, coraçãozinho que se pergunta, por que eu nasci? Coraçãozinho que se pergunta, por que eu passei pelas coisas que eu passei? Coraçãozinho que se pergunta, por que aquilo aconteceu comigo? Por que eu vivi essa dor? Por que Deus me permitiu estar nessa nação? Por que Deus me permitiu casar com esse homem ou com essa mulher? Coraçãozinho que faz um monte de perguntas sobre o sentido da vida. Descansa, o Pai tem um propósito para ti. O Pai tem um propósito para ti. Coraçãozinho que está cansado dessa história da existência. Coraçãozinho que quando escuta as notícias de tragédias na TV fica em crise. Coraçãozinho que tem medo da morte. Coraçãozinho que tem medo de uma tragédia. Coraçãozinho que tem medo de atentado. Coraçãozinho que anda por aí se perguntando e se sentindo tão frágil, sofrendo com as limitações humanas. Coraçãozinho que sabe que a qualquer momento pode fechar os olhos nessa terra. Em nome de Jesus, receba a paz de Deus. Coraçãozinho, você está numa jornada de reencontro, coraçãozinho. Você está numa jornada de volta para o seu lar, para a sua casa. Coraçãozinho, descanse na realidade de que essa vida é passageira e de que você desfrutará de uma eternidade inteira na presença do Pai, uma eternidade inteira em que as lágrimas nunca mais percorrerão os seus olhos.
Jesus. Amém.